meu primeiro passo na estratégia, eu tenho que trabalhar justamente isso daqui. Escolher o tipo de proteção que eu vou utilizar, se eu vou proteger um ativo específico ou não. E como eu falei, eu comecei a ver isso sendo utilizado de forma mais prática, principalmente ali quando eu estava na minha pós, e eu vi, a gente ia abrir a posição até de alguns fundos, e a gente via esse tipo de proteção. Tanto uma proteção isolada para um ativo específico, como a depender do cenário que tínhamos, uma proteção sistêmica da carteira como um todo. Na proteção isolada, eu compro basicamente a proteção para um ativo específico da carteira. E ela é uma proteção perfeita, tá? Então, se eu proteger a minha Petrobras ali nos R$30 e abaixo disso eu estou protegido, eu não vou perder, se o mercado cair para baixo desses R$30, eu tenho aqui uma proteção perfeita, porque ele vai seguir exatamente a movimentação da Petrobras. Então, estou pegando um seguro sobre um ativo específico. Só que, se eu fosse montar isso para minha carteira como um todo, o que acontece? Tem ativos na sua carteira que pode ser que não tenha liquidez nas opções, então tem ativos que eu tenho lá na minha carteira que não tem liquidez nas opções, não tem como fazer esse tipo de proteção. Um outro ponto aqui, né, é que vai demandar mais trabalho para proteger cada ação da carteira. Então vamos dizer que eu tenho 6 ativos, 7 ativos ali na carteira, quero montar uma proteção isolada, vou comprar opção de venda, vou comprar o seguro ali para cada ativo da minha carteira. Então tem uma proteção um pouco mais robusta nesse sentido, porque se o mercado cai 10%, eu estou protegido nos 10% ali. Do outro lado, temos a proteção sistêmica. Então, a proteção sistêmica protege a carteira como um todo, usando um único ativo. É uma proteção um pouquinho menos perfeita. Então, pode ser que o mercado caia 10% e minha carteira ali tenha perdido um valor de 0,5%, 1%. Por quê? Porque utilizamos um ativo para estar fazendo isso daí. Normalmente é um ativo de um ETF, de um índice Bovespa, por exemplo, que tem a cesta de ações que compõe ali o índice Bovespa. E o que eu faço? Eu vejo, que eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente, justamente no cálculo, eu vejo qual que é a correlação que a minha carteira tem com o índice Bovespa, que é o chamado de beta. Então, quando eu tenho ali, o beta da minha carteira é 1,5. O que significa isso? Significa que se o índice Bovespa sobe 1%, minha carteira normalmente sobe 1,5%. Se o índice cai 1%, minha carteira normalmente cai 1,5%. Então, isso daqui vai demandar mais trabalho para estar calculando esse beta da carteira. E eu consigo aqui proteger ativos mesmo sem ter liquidez nas opções. E aí vai entrar aquele ponto, né? A grande pergunta ali. Beleza, Léo. Qual o tipo de proteção que eu vou fazer? Não sei. Não sei como montar ou como escolher esse tipo de proteção. O que eu faço? Bom, eu montei aqui basicamente 4 perguntinhas onde você vai responder sim ou não. Tá, então, a primeira pergunta é, você quer proteção individual das suas ações? Vamos supor que você queira uma proteção, sei lá, só para a Petrobras, porque, enfim, subiu demais, você está com uma boa valorização ali, um bom ganho, e você quer proteger para não deixar isso daí voltar. Pode ser uma possibilidade. Ou você pode falar que não quero montar proteção individual das ações, quero montar da minha carteira toda. Beleza, você vai marcar aqui o não.
Quero uma proteção perfeita. O que significa isso, proteção perfeita? É justamente porque o beta da carteira, né, essa correlação da carteira com o índice, ele vai mudando um pouquinho ali ao longo do tempo. Vai tendo umas distorções. Então ele vai ter uma proteção 100% perfeita. Se eu fizer com a proteção sistêmica. Mas não, se eu botar aqui, eu quero uma proteção perfeita, vou marcar o sim. Maior parte dos ativos tem liquidez nas opções. Então, se eu tiver uma carteira com Petrobras, Vale, Banco do Brasil, VEG3, que mais? Taesa, Itaú, tudo isso daqui tem liquidez nas opções. Então, se eu quisesse fazer uma proteção isolada e perfeita para cada ativo ali, eu conseguiria aqui nesse caso. Só que aí entra a quarta pergunta aqui, que é: tenho quantidade de ações em múltiplos de 100? Por que isso é relevante? Bom, porque se eu quero uma proteção perfeita, eu preciso ter ou 100 ações, ou 200 ações, ou 300 ações, porque eu não tenho opções de venda, eu não tenho esse seguro em lote fracionado, não consigo pegar 5 opções de Itaú ou de Banco do Brasil. Em compensação, do índice Bovespa, no ETF do índice Bovespa, que é o BOVA11, conseguimos pegar de 1 em 1. Então, se eu fizer a correlação, que eu vou estar mostrando aqui daqui a pouquinho, eu consigo montar uma proteção um pouquinho mais interessante ali para a minha carteira, tá? Então, se fosse responder aqui, vamos supor, quer proteção individual? Sim. Quer proteção perfeita? Sim. Maior parte dos ativos tem liquidez nas opções? Não. Tem quantidade de 100 ações em múltiplos de 100? Sim. Então, daria para escolher uma proteção aqui isolada.